Estamos no segundo bloco do Alerj Debate falando sobre ética na política e a lei do ficha limpa. Deputada Janira Rocha, a lei do ficha limpa houve muita polêmica nessas eleições, mas para 2012 tudo certo. Vai estar valendo, não vai ter problema nenhum. Qual a interpretação que a senhora faz de todo esse movimento desde que a lei foi aprovada? Bom, eu acho que está comprovado pelos fatos de que se a mobilização popular que levou à aprovação da lei do ficha limpa, se essa mobilização popular ela não continuar, independente daquilo que seja votado nos tribunais, a tendência é que os políticos corruptos consigam, sim, através do poder econômico, furar esses bloqueios e garantir se perpetuar aí em novos mandatos. Nós sabemos que o grande poder é o poder do dinheiro, é o poder econômico que determina as coisas. A senhora acha, só fazendo uma pausa, a senhora acha que a lei abre brechas para isso? Eu acho, não sei se a lei não abre brechas para isso, mas acho que as decisões dos tribunais, os vacilos que a gente vê nas decisões dos tribunais, muitas vezes que se contrapõem de instâncias para instâncias, acho que deixam brechas sim para... Como é que você pode pensar, por exemplo, que o Jader Barbalho, uma figura conhecidíssima nos meandros da corrupção do país, uma coisa que é dito a céu aberto, que ele possa, enfim, por uma decisão judicial, voltar ao Senado Federal. Então, isso é um exemplo, eu acho que isso é um exemplo da possibilidade que existe hoje, de fato, e é um exemplo de que se não conseguir se manter aquela mobilização popular que aprovou a lei, é um exemplo do que pode acontecer em 2012. O que a deputada Janira está colocando para a gente é muito importante, porque eu acho que a sociedade brasileira ela tá alterando um ciclo, está virando uma página, né? Hoje nós temos, por exemplo, esse recurso dos ministérios públicos brasileiros, todos os ministérios públicos brasileiros, cada estado, acompanhando em consonância com o interesse popular, da intencionalidade da lei. A Procuradoria-Geral da República, uma parcela significativa do judiciário brasileiro, inclusive dos TREs, que foram poucos os TREs que não consagraram essa vontade popular. Um passo importante, né? Um passo importante. Eu acho que a mudança desse fenômeno existente na sociedade, de que só pode ocupar espaço na política quem entra na corrupção, quem usa o poder econômico, quem abusa da estrutura do Estado, quem usa as máquinas públicas. Eu acho que esse sentimento está mudando. E o que a deputada está nos dizendo é muito importante. A sociedade precisa continuar alerta. Porque se é verdade que houve uma decisão do Supremo que retrocede este bom debate que a sociedade fez, esse acúmulo, inclusive na legislação brasileira, é verdade também que isso ainda não se concretizou. Eu estou senadora da República. Eu estou ainda lutando e tenho alternativas de recursos judiciais. É um exemplo positivo da lei do ficha limpa, né? O nosso mandato da Marina. Exatamente, de continuar recorrendo. Enquanto não houver uma conclusividade da disputa dessas vagas, eu não posso ser substituída, né? E esperamos que eu não seja, esperamos que se consagre isso. E acho que 2012 é preocupante, porque se houver uma consolidação desta decisão do Supremo, que é a Suprema Corte do país, tomou a sua decisão. Mas como a lei é nova, tem muitas teses a cada artigo, a cada recurso que a gente faça. O processo de debate está em aberto, né? O processo de debate está em aberto. Eu acho que tem uma questão, assim, eu acho que tem uma questão que é a seguinte: da mesma maneira que houve uma mobilização popular de uma parcela importante da população que garantiu a aprovação da lei do ficha limpa, a continuidade da mobilização ela é importante porque também existe uma parcela importante também da sociedade que ainda não entrou, digamos assim, com peso nesse debate, que é o que permite que determinadas manobras sejam feitas com a lei.
existe um certo senso comum, né, que eu acho que é majoritário ainda na sociedade, de que a política é um espaço da corrupção, claro. A política é um espaço da falta de ética. Isso tem a ver com os exemplos que as pessoas vivenciam nos seus... falando de uma certa resignação? Existe sim, eu acho que existe. E acho que essa mobilização popular, a continuidade dessa mobilização popular, ela pode dialogar com essa parcela da população e pode ganhar essas pessoas de que é possível sim, né, dentro de uma sociedade como a nossa, né, cheia de contradições, mas é possível sim, numa sociedade como a nossa, eleger governadores, eleger prefeitos, eleger deputados, senadores, que sejam sim pessoas honestas. Não é verdade que todo político é ladrão. Não é verdade que todo político se corrompe, faz do parlamento um instrumento para enriquecer. Isso não é verdade. Isso é verdade que existem muitos políticos, né, que têm essa... É verdade, sim. Então, assim, eu acho que a mobilização popular é o espaço que a sociedade precisa para poder dialogar entre si e construir, na verdade, alternativas que substituam essas práticas. Isso coloca em voga o tema da reforma política, né? Que é um aspecto fundamental para ser articulado com a lei do Exatamente. Eu ia tocar exatamente nesse assunto, porque, por exemplo, a candidatura da deputada e a eleição da deputada teve muito a ver também com o partido e com alguns nomes que o partido tem. E aí, nessa questão da reforma política, a senhora acredita que deva continuar como está, ou seja, que essa é uma possibilidade de políticos novos estarem ingressando, ou a senhora é a favor de mudanças mais radicais na nossa forma de eleger? Não, eu como o partido, eu sou a favor de mudanças, sim. Eu acho que o nosso sistema eleitoral, da forma como está colocado hoje, priorizando os interesses das elites, continua, de uma certa forma, garantindo o espaço do poder econômico. Então, é muito importante que aconteçam, sim, mudanças. E, agora, eu acho que mesmo dentro das mudanças que nós estamos defendendo, para nós o partido continua tendo um papel protagonista. Né? Por exemplo... nós temos dos poucos eleitos no Brasil, nós temos bastante mulheres. Nós queremos discutir na reforma política, no que tange a questão da eleição, do processo eleitoral, a participação das mulheres. Nós queremos igualdade de condições. Agora, não igualdade numérica. Cotas, né? Nós queremos que a reforma política ela vá além disso, porque se não forem criadas condições para que as mulheres ocupem espaços de lideranças e se consolidem como lideranças, não adianta ter 50% de mulheres, lista fechada. O financiamento público de campanha é um tema fundamental. É fundamental, porque é a única forma, inclusive, de reduzir essa ocupação de espaços a partir do poder econômico. As desigualdades por conta do investimento que cada partido recebe. O processo de corrupção na política, em geral, começa no processo da campanha eleitoral. Quem financia a campanha eleitoral? Quantos milhões foram doados e quais os compromissos desses que financiaram as campanhas com os representantes, seja do legislativo ou do executivo, eleitos? Então, a possibilidade do financiamento público de campanha acaba, na verdade, com esse jogo de cartas marcadas, com essa negociação prévia, e possibilita a democratização do processo eleitoral. Você discutiria referências comuns para aqueles que se apresentam como candidatos. E agora, a sequência de escândalos, em tão pouco tempo do novo governo, que é a sequência do governo Lula, todos os dias tem uma denúncia. E as denúncias, coincidentemente, estão vinculadas ao poder econômico. Nós precisamos encontrar esse mecanismo. E na opinião do PSOL, e a gente tem uma frente de parlamentares no Congresso que tem debatido com a sociedade civil, porque, inclusive, os partidos menores, o PSOL foi excluído. Foi selecionado no Senado uma elite, ex-presidente da República, ex-governadores de estados, para discutir a reforma. Nós não vamos aceitar essa reforma. A reforma tem que ter a cara da sociedade brasileira. Precisa democratizar o acesso das políticas sociais. E se a reforma não entrar para essa questão
social e econômica, não vai adiantar ter mudança na reforma eleitoral. Que tem uma outra questão também relacionada ao problema da reforma, é que se estabelece um debate, né? Se a eleição será proporcional ou não, se vai ser voto misto, voto distrital. E tem debates, por exemplo, que caberiam dentro da reforma, por exemplo, que seriam mecanismos de controle da sociedade sobre a política. O problema dos plebiscitos, o problema dos referendos, né? Ou seja, da participação direta, como que a população poderia efetivamente controlar, né, a política, né? Controlar os seus representantes, o problema da revogabilidade de mandato. Quer dizer, na agenda da reforma política estão pontos que interessam ao poder econômico debater, mas pontos que interessariam à população para que ela pudesse ter um controle, né, para ela garantir maior participação. Exatamente, né? Para que ela pudesse o seguinte: eu elejo um candidato porque ele defende um programa, ele defende uma política com a qual eu concordo. Mas se ele assume, ele é eleito, ele assume, e ele começa a praticar outro programa e a fazer coisas que eu não concordo, qual o mecanismo que a sociedade tem para revogar esse mandato? De que forma hoje, a sociedade não existe Se eu tenho o direito de eleger, eu precisaria ter o direito de retirá-lo na medida que... E debates estratégicos. De éticas das casas parlamentares geralmente estão ocupadas por corruptos. E por que tem código de ética, por exemplo, nas casas parlamentares, mas não tem para o executivo? Por que os governos do Estado, no nosso caso o governo do Estado do Rio de Janeiro, não tem que seguir um código de ética que diga, por exemplo, que as relações entre um governador e a iniciativa privada que presta serviços ao Estado não pode se dar dessa ou daquela maneira? E que se ele tiver essas relações, ele pode ser punido, como existem os códigos de éticas no Senado, na Assembleia Legislativa. Entende? Então, esses são debates que são muito importantes. Então, para nós, o importante... no debate da reforma, além de todo o debate, enfim, pontual que a gente já vem fazendo, mas é como que efetivamente a população civil organizada pode exercer a sua cidadania no controle daqueles que ela elege. Né? Sim. Então esse eu acho que é um debate bastante pertinente, que infelizmente não está na pauta da grande imprensa, mas que para o pessoal é um debate bastante importante. Queria muito agradecer a presença da senadora, deputada, do presidente do PSOL aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada pelo bate-papo, pela conversa. Nosso programa já está acabando. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.